Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso seja com todos nós nesse dia. Rendemos graças ao nosso Pai que nos concedeu mais um dia de vida. Estamos aqui respirando, falando, ouvindo, porque assim foi Deus quem quis que nós estivéssemos vivos mais uma vez, para ministrar a sua palavra, para viver mais um dia de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos, amados irmãos, agradecer a Deus porque mais um dia estamos aqui vivos e pedir que o nosso Deus tome direção da nossa vida, tome direção desse dia e que tudo aconteça da vontade de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor. E eu aqui, meu Deus, mais uma vez estou a agradecer ao Senhor pelo ar que eu estou respirando. Agradecer ao Senhor pela vida que tenho, porque, meu Deus, eu reconheço que é o Senhor quem tem me guardado todos os dias na terra. E eu louvo a Ti, meu Deus, pela minha vida e por mais um dia que Tu me permitiste estar aqui viva. Louvado, engrandecido e adorado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos, ó Pai, e oro colocando nas mãos do Senhor, meu Deus, toda a minha família. E a vida de cada irmão que tem acompanhado a mensagem do Senhor neste canal. Visita, meu Deus, os irmãos, visita os seus lares, visita as suas famílias, o ambiente que esta pessoa vive e trabalha, que seja visitado por Ti, meu Deus. E que o Senhor possa nos dar um dia, Pai, abençoado, próspero, e que todas as ciladas, as armadilhas que o inimigo preparou contra as nossas vidas não prospere, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Curtindo o friozinho gostoso aqui, né? Os irmãos tá aqui. Eu não sei se tá em todo o Brasil, mas aqui, onde eu moro, no Paraná, o frio tá terrível, né? Hoje amanheceu tudo branquinho de geada, né? Louvado seja Deus, né? É necessário, né? Tanto o calor é necessário, quanto o frio é necessário. E assim nós vemos que Deus não esquece nós, seres humanos, né? Deus lembra de nós. Porque ultimamente, né? Porque não tem geado como antes, né? Tem geado bem de menos. Tá existindo muitas pragas, né? Esses bichinhos que maltratam as plantas, que maltratam as frutas, né? Destrói. Então é necessário que gie para que essas pragas, né? Morram, né? Para que as plantas e frutas dele melhor. E assim nós vemos que Deus não esquece de nós, né, amados? Se Ele esquecesse de nós, então alguma parte assim que nos convinha fazer bem não aconteceria. Deus é maravilhoso, não esquece dos seus filhos nunca, né? Vamos para a palavra de Deus, amados. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos hoje, amados irmãos, está no livro de 2 Reis, no capítulo 8. Eu vou ler desde o 9 até o 10, para nós compreender. Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente nas suas mãos, a saber, de que tudo era bom de Damasco. 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele, e disse: Teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerás. Amados, aqui, através dessa palavra, nós entendemos muitas formas que Deus tem de falar conosco. Amados, essa história que Deus nos conta é sobre o rei Hadad, que ele era o rei da Síria nesse momento.
nesse tempo. E ele ficou doente, muito doente, e estava na cama, adoecido. Então ouviu falar que Eliseu, o servo de Deus, estava ali naquela região, por perto. E ele disse ao seu moço, né, que os reis, eles sempre tinham um braço direito, né, alguém que tomava suas decisões por ele quando não podia. E ele disse ao seu moço: vai ao encontro desse homem, servo de Deus, e leva muitos presentes para ele. Muitos, leva tudo o que tiver de melhor em Damasco. E aí pergunta para ele se esta doença minha é para a morte, ou se eu vou sarar, se eu vou reviver novamente. E aqui por dentro dessa palavra nós entendemos que este moço do rei Haddad, ele pegou 40 camelos. Nesses 40 camelos, ele encheu de coisas boas que existiam naquela terra, né? A gente vê, né, nos filmes, né, de antigamente, né, sobre as viagens de camelos, os filmes de reis de antigamente, né, que viajavam de camelo, né, porque não tinha, né, carros como hoje. Eles punham aqueles cestos bem grandão, né, bem grande, que se dizem albergue, né, aquele objeto grande que vai muitas coisas. Eles punham ali de 2, de 4 daqueles em cima de cada camelo, bem grande, que ia quase alcançando ao chão. E ali eles punharam todas as especiarias, tudo que havia de bom, de gostoso, de maravilhoso, eles punharam para levar ao rei, ao Eliseu, o servo de Deus. E aquele moço entendeu, né, que o seu patrão, o seu chefe lá, o rei, pediu e foi levar esses presentes ao servo de Deus, Eliseu, para perguntar se realmente o rei Haddad ia viver daquela doença, ele ia sobreviver ou ele ia morrer. E claro que o servo verdadeiramente de Deus, ele não vai passar a mão em ninguém. O servo verdadeiramente de Deus, que se diz servo de Deus, ele está a serviço de Deus, ele não vai obedecer, ele não vai temer nem ao rei, nem ao presidente, nem ao prefeito, nem ao juiz. Ele é servo de Deus, então não vai temer a ninguém. Por dentro dessa palavra nós conseguimos compreender. Eu tiro para mim essa lição de que o rei Haddad pensou que ele mandasse presentes, né, para o servo de Deus, Eliseu. Então ele estaria comprando a resposta boa de Eliseu. Ele estaria então levando presentes. Eliseu ia ficar assim, ele ia pegar os presentes, ia ficar comovido com os presentes e ia dar uma boa resposta para a pergunta. Ia dizer que ele ia viver longos anos de vida, porque ele pensou, amados, da maneira dele, em comprar a bênção. Ele pensou em trocar os bens que ele mandou pela bênção, pela vida. Porque é claro que com certeza ele temia, ele entendia que Eliseu era um grande servo de Deus, porque senão ele não havia de mandar o seu servo, o seu enviado falar com Eliseu. Certamente que este rei via os milagres que Eliseu fazia na vida do povo naquela região, naquele lugar. Ele sabia que Deus era com Eliseu. Ele sabia que Deus usava Eliseu, que Deus falava com Eliseu. Certamente que esse rei sabia que Eliseu era muito usado por Deus. Por isso ele mandou seu servo falar com Eliseu. Só que passou pela sua ideia que através dos presentes que ele mandou, Eliseu ia ser vendido pelos presentes e ia então dar uma resposta boa para ele. Amados, e é o que muitas pessoas hoje não entendem. E existe, amados, hoje, muitas pessoas que se vendem sim, por presentes, por uma grande oferta, por amizades. Ele esquece de ser servo de Deus neste momento.
Ele esquece que ele tem que fazer o que Deus quer. E ele se vende. E existe, amados, existe. E vou deixar bem claro para que os irmãos entendam que eu sei que aqui tem irmãos que também fazem a obra de Deus, que também são servos de Deus. Mas também tem outros que estão aprendendo de Deus. Tem outros que estão chegando agora e não compreendem muitas coisas de Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, o homem e a mulher que põem no seu coração fazer somente a vontade de Deus, entregar só o que Deus manda, não passa a mão em ninguém, não alisa o ego de ninguém, este homem, esta mulher não é amado, não é bem visto na sociedade. Ele é tido como uma pessoa impostor, como uma pessoa ruim. Ele é tido como uma pessoa de carranca fechada. Ele é tido como uma pessoa amarga. Porque o mundo entende assim, que a gente está falando da gente. O mundo entende assim, essa pessoa só diz palavras tristes, só diz palavras ruins. Ele não compreende. O mundo não compreende. Quando a pessoa quer fazer somente o que Deus manda. O mundo, por mais que não seja Deus a agir, ele quer somente escutar palavras doces, palavras lindas, palavras que levantam o seu ego, palavra de que está tudo bem. E com Deus não é assim, Deus é sincero, Deus é fiel, Deus é verdade. Deus não passa a mão em ninguém, Deus fala a verdade. E se o homem e a mulher se diz servo de Deus, deve servir a Deus. Fazer o que Deus manda, não o que o teu coração quer. É claro, amados, que muitas das vezes Deus nos fala e nos mostra coisas que nós pensamos, Senhor, tem misericórdia. Mas na verdade, o que eu queria era ver coisas boas, era chegar e dizer coisas lindas para aquela pessoa. Mas não é o que Deus está falando. Então, muitas das vezes hoje, amados, nós que somos servos de Deus, muitas das vezes, a maioria das vezes, nós temos que se calar e não falar tudo o que Deus manda. Porque para nós não levarmos essas palavras de rancorosa, de amarga, de ruim, de mal, porque o mundo não entende que é Deus e acha que isso vem da gente. Mas o que nós não devemos é mentir. É mentir que Deus falou se Deus não falou. Amados, o rei Haddad estava doente, muito enfermo. E ele sabia que Eliseu era um homem usado por Deus, que Deus falava através dele. Eu imagino cá comigo que o rei Haddad já tinha buscado todos os recursos da medicina e não sarava. Ele estava temendo morrer. Então, ele mandou o seu servo lá, o seu serviçal, ir lá falar com Eliseu. Mandou muitos presentes valiosos a Eliseu. Porque no certo ele queria comprar a bênção. A bênção nós não compramos, amados. As coisas de Deus nós não compramos. Nós adquirimos através da nossa vivência na terra. Deus não é vendido. E o homem e a mulher que é servo de Deus mesmo, de verdade, também não é vendido. Esse servo de Haddad chegou ao rei Eliseu conforme o seu rei mandou. E falou, a Eliseu, o rei me mandou aqui dizer, trazer esses presentes para você, e mandou dizer a você que manda uma resposta para ele. Ele vai viver, ele vai sobreviver, sarar dessa enfermidade, ou ele vai morrer? E Eliseu prontamente lhe respondeu: certamente não sarará, porque o Senhor me tem mostrado que certamente ele morrerás. Que palavra dura, amados. Que palavra dura, ninguém quer ouvir uma palavra dessa.
Tanto que nós vimos por dentro da palavra de Deus. Esse servo do rei Haddad ouviu esta palavra de Eliseu, mas ele não teve coragem de entregar esta verdade para o seu rei. Quando ele chegou diante do rei, e o que o servo do Senhor me disse? Ele disse que o Senhor vai sarar. Ele mentiu. Aí nós vemos, amados, por que Deus escolhe muitos para servir a Ele? Porque Deus conhece a capacidade de cada homem e cada mulher. E Deus conhece o caráter. E Deus conhece tudo sobre o ser humano por dentro e por fora. Este serviria para ser um servo de Deus? É claro que não. Porque é mentiroso. Porque temeu ao rei. Ele temeu entregar a resposta do homem de Deus. O homem de Deus disse que ele não ia viver, ele ia morrer, porque o Senhor lhe mostrou. E diz-nos a palavra de Deus mais adiante, para quem quiser ler em casa e entender. 2 Reis 8, eu li o 9 e o 10, mas essa história conta que o rei, quando entregou esta palavra, o servo de Deus, Eliseu, quando entregou esta palavra ao servo do rei, ele chorou e ficou com os olhos fitados neste servo do rei, até que ele se envergonhasse. Porque Deus lhe mostrou de imediato, quando esse homem chegou até Eliseu, Deus mostrou de imediato que ele era mentiroso, que ele era carrasco, que ele era sem vergonha, ele não tinha caráter. Amados, de imediato Deus mostrou para Eliseu. E aí Deus mostrou já de imediato, porque as coisas de Deus, amados, é assim. Você olha na pessoa e no olhar, Deus lhe condiz tudo. E de imediato Deus falou a Eliseu: o rei Haddad morrerá e ele vai ficar no lugar do rei Haddad. E porque ele não tem caráter, e porque ele é carrasco, e ele é mentiroso, ele vai fazer muito mal ao povo de Israel. Falou: Israel ficará no lugar do rei Haddad, mas ele vai fazer muito mal ao povo de Israel. Ele vai queimar o povo, ele vai destruir as cidades, ele fará muito mal. E então, quando Deus falou isso de imediato para Eliseu, quando ele estava ainda diante de Eliseu ficou chorando muito, muito, porque doeu na alma dele, porque Deus já mostrou o que esse homem faria para frente após a morte do seu rei. E diz a palavra de Deus que o Eliseu chorou porque já temeu no coração, o sentimento já doeu para ele por saber que o povo de Deus ia sofrer nas mãos de Israel. E quando esse homem chorou muito e ficou fitado os olhos naquele servo do rei Haddad, até que ele se envergonhasse, seu semblante caísse, porque ele era um homem de astúcia, ele era um homem cínico, sem vergonha, mas por ser o braço direito do rei, ele se achava, andava de cabeça erguida, mesmo sendo mau. E a palavra de Deus nos ensina que ele perguntou ao servo de Deus: por que tu choras tanto? Aí o servo de Deus falou para ele: porque Deus me mostra que você vai ficar no lugar do rei Haddad reinando, e muito mal você vai fazer para essa cidade, para este reinado e para o povo de Deus. Amados, Deus sabe de todas as coisas. Ah, irmã, mas e Deus não podia converter este homem, mudar a situação? Deus sabe, amados, quando a pessoa vai se converter e quando não vai. E Deus luta e luta e luta incessavelmente por uma vida, para que ela se converta, para que ela largue os seus maus caminhos. Mas quando realmente essa pessoa não quer e reluta contra isso, Deus larga de mão. Por isso que nós temos que ter a sensibilidade da voz de Deus. A pessoa que é sensível a ouvir a voz de Deus, esta pessoa é inteligente, esta pessoa é sábia.
porque ela dá ouvido à voz de Deus. E se for preciso ela mudar, e se for preciso ela se humilhar na presença de Deus, ela se humilha porque ela reconhece que Deus é maior e que Deus pode e sabe todas as coisas. Mas há pessoa tão arrogante, tão prepotente, que mesmo que seja Deus, ela não aceita. Ela tem um coração de pedra, qual ela diz assim, eu não vou mudar, eu não quero mudar. E Deus batalha, e Deus manda chicoteada, e Deus manda palavras, e Deus manda servos falar com ele, e ele não aceita e não aceita. Então Deus larga de mão. Porque Deus, amado, não vai pegar no pescoço de alguém, bater na parede, fazer aceitar a força. Ele vai insistir, ele vai mandar os teus vasos falar, ele vai mandar as profecias, ele vai mandar a palavra dele diariamente, ele vai lutar com todas as forças dele para transformar, para mudar uma vida. Mas se a pessoa realmente não quiser, Deus não vai fazer a força. Só que Deus vai largar a mão dessa pessoa. Aí é só ela por ela. A palavra de Deus nos ensina assim. E nós vemos que por dentro desta palavra, que o Eliseu mandou dizer ao rei Haddad, este homem era tão cínico, ele temia tanto ao homem, ao invés dele temer a Deus. Aqui nós já vemos que ele não temia a Deus. Eliseu disse que o rei ia morrer, não ia viver, porque Deus lhe mostrava. Este homem chegou até o rei, e o rei perguntou o que o servo de Deus me mandou dizer. E ele mentiu. O servo de Deus lhe disse que você vai viver. Era mentira. Não foi essa a palavra que Deus mandou para ele. Mas ele temia dizer a verdade para o rei. Ele temia o homem, ele não temia Deus. Então aqui ficou bem explícito que Deus sabia que ele era um homem de coração ruim, um homem prepotente, um homem que não temia Deus mesmo. E vemos por dentro da palavra de Deus, ainda nesse livro aqui, nesse capítulo, que o rei no próximo dia morreu. E quem ficou reinando em seu lugar foi Hazael. E lemos toda a história e sabemos que realmente aquilo que Deus havia mostrado para Eliseu foi verdade. Então, amados, o que nós aprendemos por dentro dessa palavra? Nós temos que temer a Deus, não temer ao homem, não temer a ninguém. Mas aqui Deus fala mais com profetas, com o homem e a mulher que é servo de Deus. Nós não devemos mentir o que Deus nos mostra. É claro, amados, que eu volto a dizer aqui, tem coisas que Deus nos fala, que Deus nos mostra, que se nós falar, causa dissensão, causa briga, confusão. Porque mais são o povo que não acredita em Deus do que o povo que acredita em Deus. Se nós chegamos e dizemos isso para alguém, Deus mandou dizer que vai morrer e não vai viver. Misericórdia, amados, se nós dizer isso hoje. Nós vamos ser considerados um macumbeiro, vamos ser considerados um feiticeiro, vamos ser considerados a pior pessoa. Porque o povo hoje em dia estão acostumados a ter o ego massageado. Estão acostumados a levar presentes para o pastor, para o obreiro, a dar uma grande oferta, a ser amigo do pastor e obreiro e receber só profecias maravilhosas. Você vai ser muito próspero, você vai crescer muito na vida, você vai andar em muitos palcos pregando a palavra de Deus, você vai ser muito aplaudido diante dos homens por Deus. É só isso que as pessoas querem ouvir. Mas isso muitas das vezes, a maioria das vezes não vem de Deus. É o homem que entrega, é a mulher que entrega. Porque como eu já disse aqui em outros vídeos, hoje em dia a mídia sabe que o povo anda atrás de profecia, de revelações boas, alegres, coisas, palavras que levantem o seu astral, que lhe põem de pé. Aí o homem sabe que é isso que a pessoa quer ouvir, é isso que ele vai entregar. E muitas das vezes, se as pessoas que seguem uma igreja ou que seguem um pastor conseguir lhe dar presente, levar para sua casa, levar nas festas, assim estar sempre bajulando o pastor e o obreiro, ele vai sempre ouvir estas palavras. Mas a sua vida não vai mudar. Isso não vai transformar a sua vida, porque não é Deus quem está falando, é o homem.
é a mulher. E assim, amados, era no passado, quando os servos de Deus entregavam a verdade. Nós vemos por dentro da palavra de Deus, né? Ezequiel, Elias, muitos servos de Deus que eram muito perseguidos, eles eram odiados, porque eles entregavam a palavra de Deus conforme Deus mandava. Mas é a verdade, se eu sou servo de Deus, eu tenho que fazer o que Deus me manda. É claro, amados, eu volto a dizer aqui, nem tudo que Deus mostra e manda nós podemos falar. Porque hoje, o dia que nós estamos vivendo, o servo e a serva de Deus que entrega a verdade, que fala a verdade de Deus, é o odiado. Ele é reconhecido pelas pessoas por praguejento, por pessoa mal, por pessoa rancoroso, porque não entende que é Deus falando, eles pensam que é a própria pessoa. Então, amados, a verdade é essa. Nós temos que nos propor a fazer aquilo que é agradável a Deus, que é fazer a verdade, fazer a vontade de Deus, sem temer homem, sem temer a ninguém. Mas devemos ter em nossa consciência que nós não podemos se vender. Nem um homem ou uma mulher que é servo de Deus tem que se vender por presente, por especiarias. Nunca esquecer de que você está a serviço de Deus. E nós nunca devemos pensar em comprar a bênção. Porque daqui adiante eu comprar o pastor, comprar o obreiro, eles não são Deus. Eu quero ter a palavra verdadeira e fiel de Deus. O homem e a mulher não vai me abençoar, me ajudar naquilo que eu preciso e muito menos vai me dar a salvação. Mas, amados, nós temos que entender que se nós dizemos assim, Deus, fale comigo, eu quero te ouvir, me mande uma palavra, Deus vai falar. E então nós temos que receber esta palavra. Quantas vezes, amados irmãos, eu recebi profecias assim? Quantas vezes, amados irmãos? Eu tenho muitos exemplos para contar aqui, testemunhos, igual eu digo, esse canal que é exclusivamente para falar de Deus. Mas todas as vezes que eu vou ministrar a palavra de Deus, Deus me lembra de algo na minha vida que vem dessa palavra. E eu tenho muitos admiradores, homens de Deus e mulheres de Deus, que me ajudaram até aqui nessa caminhada. Porque se não fossem esses homens de Deus e mulheres de Deus, talvez eu nem viva estaria mais. Ou estaria numa prisão, em algum lugar assim, que não condiz com a minha vida hoje. Eu louvo a Deus pela vida de muitos homens e mulheres de Deus que Deus tem na terra. E esses especialmente que lutaram pela minha vida até hoje, eu louvo a Deus. Mas eu recebi palavras assim, amados. Eu já contei no meu testemunho que eu tenho aí no canal, que um dia um servo de Deus veio me entregar um recado e eu me doí com aquele recado. E desviei, porque eu não aceitei aquela profecia, aquele recado. E ele disse que foi Deus que mandou me dizer. Então, amados, nós temos que aceitar a palavra de Deus. Se você diz assim, Deus, fale comigo. Deus, me manda uma palavra. Eu preciso te ouvir, eu preciso te ver. Ele vai chegar e vai mandar a palavra. Mas aí você tem que aceitar. Se você não aceitar, você está rejeitando a palavra de Deus. Amém? Então, amados, vamos respeitar a vontade de Deus. Vamos olhar com bons olhos os servos e servas de Deus que estão a serviço de Deus. Esses que não se vendem por presente, por dinheiro, não se vende por nome, por fama, mas que eles estão a serviço de Deus. Vamos honrar esses homens e mulheres na terra. E vamos aceitar a palavra de Deus para que a nossa vida mude em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esta mensagem, amados. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença para te agradecer por esta palavra linda, maravilhosa, bendita, Pai. Eu louvo ao Senhor por esta mensagem e em nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço, Pai, por tudo. Aqui eu oro, meu Deus, consagrando este vídeo ao Senhor Espírito Santo de Deus. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor leve esta mensagem a muitos lugares, a muitas vidas.
e que a tua palavra possa transformar a vida, possa abrir os olhos espirituais desses que estão cegos espirituais. Que a tua palavra, meu Deus, possa levar entendimento, possa levar a compreensão sobre muitas coisas que está, meu Pai, agindo na mente, no coração de pessoas, colocando a dúvida, colocando a incapacidade, colocando medo. Que a tua palavra leve o fortalecimento, leve a verdade, leve a luz para este caminho, para esta vida. Em nome de Jesus, Pai. Leva esta palavra a muitas vidas e corações, e que assim que chegar esta palavra nesta vida, nesta casa, que o Espírito Santo de Deus entre, renove, transforme, cure e leve a paz. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.